O Ministério Público abriu um novo inquérito sobre suspeitas de violação de segredo de Estado no âmbito da Operação Influencer. Na base da investigação está uma pendrive encontrada no cofre do gabinete de Vítor Scária, ex-chefe de gabinete de António Costa. Junta-se a nós o Luís Rosa, redator principal do Observador. Bem-vindo. Olá, boa tarde. O que é que nesta pendrive pode levar a esta acusação, a esta suspeita de violação de segredo de Estado? Bem, não é uma acusação, é uma suspeita, portanto estamos a falar de uma investigação, do inquérito que terá sido aberto pelo Ministério Público em dezembro do ano passado. O que está aqui em causa, o que a pendrive contém, nós temos que primeiro ter aqui uma base factual. A informação da revista Sábado é assente no auto-busca de 7 de novembro, na busca que foi feita à residência oficial do Primeiro-Ministro e que foi conhecida de forma imediata no dia 7 de novembro, confirmação até da própria Procuradoria-Geral da República, que levou à queda do governo de António Costa. Ora, a revista Sábado escreve, citando do auto-busca, estamos a falar de informação designadamente de natureza fiscal, sobre vários funcionários, incluindo órgãos de polícia criminal, com ficheiros que se apresentam datados do ano 2019. Indiciando, foi esse o crime que o Procurador Rosário Teixeira entendeu que estava indiciado naquele momento da busca, no dia 7 de novembro de 2023, indiciando-se, estou aqui a citar novamente a revista Sábado, que cita o auto-busca, indiciando-se pelo menos um crime de violação do sigilo fiscal. Bem, e daí a apreensão que foi determinada daquela pendrive. Temos informação de que existe informação fiscal relativa a dirigentes da Polícia Judiciária, a dirigentes da Segurança Social, de dirigentes dos serviços de informações. Estamos a falar, pelas nossas fontes, várias dezenas de nomes que terão dados pessoais nessa pendrive. Agora, é importante esclarecer que a Procuradoria-Geral da República desmentiu em ONU, desmentiu oficialmente ao Observador que estivéssemos a falar de declarações de rendimento da autoridade tributária, ou seja, declarações de rendimento de IRS. Portanto, ainda existe, para responder à tua pergunta, o que é que aquela pendrive contém, ainda a informação não é totalmente clara neste momento, portanto, o que está assente é que a informação de natureza fiscal, resta saber o que é que isto é. Serão moradas, serão nomes, serão outro tipo de documentação. E que crimes é que podem estar aqui em causa? Bem, o Ministério Público confirmou que abriu o inquérito por alegada violação de segredo de Estado. Nós questionamos a Procuradoria-Geral da República sobre se existiam suspeitas que me parecem, em contacto até com vários advogados, todos fazem essa análise, suspeitas do crime de acesso indevido, ou seja, estamos a falar de um crime que está contido na Lei de Proteção de Dados, tendo em conta que estamos a falar de dados fiscais, são dados que estão abrangidos pelo sigilo fiscal, podem ser dados da autoridade tributária ou dados da Segurança Social. Esses dados são confidenciais, são sigilosos e qualquer pessoa que aceda indevidamente a esses dados está a cometer um crime. Portanto, essa suspeita de crime de acesso indevido, que até já levou à condenação, por exemplo, do ex-diretor dos Serviços de Informações, Jorge Silva Carvalho, e até do ex-dirigente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, foram condenados por esse crime. Portanto, esse crime podia estar aqui em causa. A Procuradoria-Geral da República apenas confirma a abertura do inquérito por alegada violação do segredo de Estado. Durante as buscas em novembro de 2023, essa pendrive estaria excluída do mandado. O que é que mudou entretanto? Bem, o facto de estar excluída não significa que não possa ser apreendida. Isso aí é claro. Esta questão não se coloca. Ou seja, estamos a falar, há um mandato de busca que nasce das suspeitas de determinados crimes. Existia suspeita de crime de corrupção, por exemplo, não dirigido a Vítor Scária, mas dirigido a outros inquéritos. E, por exemplo, durante a busca foram apreendidos os 75.800 euros em numerário, por exemplo. Antecipadamente, as autoridades não sabiam que o dinheiro estava lá. Mas, obviamente, quando foram confrontados com o mesmo, foi apreendido. E esse dinheiro pode dar origem a outros crimes que não estavam previstos no mandato de busca. Isto é um exemplo para as pessoas perceberem que a investigação criminal é dinâmica. E esta pendrive foi apreendida com a autorização do juiz de instrução criminal Nuno Dias Costa, que acompanhou aquela diligência no gabinete de Vítor Scária, na residência oficial do Primeiro-Ministro, e autorizou a apreensão dessa pendrive. O que ele não autorizou
foi, pela informação que temos confirmada, não autorizou, foi a abertura dos ficheiros informáticos naquele momento. Os ficheiros informáticos só foram posteriormente abertos, depois de uma autorização também do juiz de instrução criminal nesse sentido. O advogado Vítor Scária já veio dizer que o seu cliente não conhece o conteúdo da PEN e que ela já estaria guardada no cofre do gabinete antes de Scária trabalhar com António Costa e, portanto, vem aqui implicar o anterior chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro. Bem, temos que esperar para ver o que é que também Francisco André tem para dizer, porque não podemos já tomar aqui como conclusão de que, bem, a pendrive era do anterior chefe de gabinete. É o que fontes próximas de Vítor Scária indicam, mas nós, aqui no Observador, estamos a tentar contactar desde o início da manhã Francisco André, que é neste momento embaixador de Portugal no México, e portanto é importante ouvir o que é que Francisco André tem a dizer sobre a matéria. Neste momento, então, isso aí, só estamos a ouvir um lado da história, temos que ouvir o outro lado e perceber qual é o que é que o outro lado tem para dizer. Neste momento não tenho ainda nenhuma conclusão sobre essa matéria. E António Costa pode de alguma forma ser aqui implicado nesta matéria? O seu advogado disse em declaração oficial, enviada ao Observador, de que António Costa desconhece o conteúdo da pendrive e desconhece a investigação. Ou seja, nunca ouviu falar desta pendrive, não sabia que ela existia e também desconhece a investigação. É normal que desconheça a investigação, já lá vamos a esse assunto, mas tendo em conta a declaração bastante assertiva de João Coloni, o advogado de António Costa, mas não tenho aqui nenhuma razão para acreditar no contrário, portanto, tendo, obviamente, a acreditar na declaração de João Coloni, António Costa não sabia da existência desta pendrive, desconhecia em absoluto a mesma. Nem Vítor Scária, nem António Costa, aliás, foram questionados sobre a existência desta PEN. Porquê? Isso é normal, é importante desmistificar esta questão, é perfeitamente normal e a explicação é bastante simples. Vítor Scária é arguido num dos inquéritos, há 3 inquéritos da Operação Influencer, um sobre o Data Center, no qual ele é visado e é arguido, e há mais 2 inquéritos relacionados com outros 2 projetos económicos. Há também um inquérito que foi autonomizado e que que visa António Costa na perspectiva em que visa escrutinar o comportamento de António Costa neste processo. Nós já noticiamos no Observador, podemos dizer exclusivo, na altura própria, de que António Costa era suspeito do crime de prevaricação. Neste momento, o António Costa já foi ouvido nesse inquérito, foi ouvido como declarante, ou seja, foi ouvido a seu pedido. O Ministério Público ouviu o que António Costa tinha para dizer, mas o que está agora em causa é um novo inquérito, que até foi aberto depois de António Costa ter prestado declarações, pelo que se sabe, e portanto é perfeitamente natural que nem António Costa nem Vítor Scária tenham sido questionados sobre a existência desta pendrive, porque esta pendrive só está a ser investigada desde dezembro do ano passado. Portanto, é perfeitamente natural que eles não tenham sido questionados, que eu saiba e que se saiba, não há sequer arguidos constituídos nesse inquérito por alegada violação do segredo de Estado e ninguém terá sido ouvido ainda. Se a PEN foi enviada de forma anónima, a quem é que pode ser assacada a responsabilidade? A quem não comunicou a existência? Bem, este caso tem várias questões que ainda estão por esclarecer. Uma das questões que está aqui por esclarecer é, obviamente, o facto de acreditar nas fontes próximas de Vítor Scária, de que dizem que a PEN já lá estava quando Vítor Scária chegou, portanto a PEN estaria na posse de Francisco André, o antecessor de Vítor Scária como chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. A acreditar nessa tese, colocam-se aqui muitas perguntas. Por que razão é que essa PEN não foi, se há um acesso indevido a dados pessoais, ainda por cima de altos funcionários do Estado português, por que razão é que o gabinete do Primeiro-Ministro não fez uma denúncia ao Ministério Público? Por que razão é que a PEN não foi destruída? Por que razão é que aquela PEN ficou ali durante tanto tempo? E também já agora o mesmo se pode aplicar a Vítor Scária. Por que razão é que Vítor Scária ficou com aquela PEN durante tanto tempo? Porque o Vítor Scária já era chefe de gabinete do Primeiro-Ministro há algum tempo. Portanto, se a PEN estava lá desde o tempo de Francisco André, portanto, coloca-se essa questão. E, portanto, há aqui várias perguntas que têm que ser esclarecidas. Vamos ver se o inquérito do Ministério Público esclarece, ou que os próprios visados, nomeadamente Francisco André, que ainda não fez nenhuma declaração até ao momento, esclarece alguma coisa e dá informação sobre a existência desta PEN. A questão prende-se com os dados que estão na pendrive. Um chefe de gabinete de um primeiro-ministro não tem credenciais para ter acesso a este tipo de informação?
o Primeiro-Ministro lidera, se tu quiseres, tutela diretamente o Sistema de Informações da República Portuguesa. Não há dúvida sobre isso. António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, tem acesso à informação, a toda a informação dos serviços de informações. É assim que a lei estipula, o Primeiro-Ministro tutela diretamente o CIRP, o Serviço de Informações da República Portuguesa, que integra o SIS, integra outros serviços de informações. Ora, não há dúvida que o Primeiro-Ministro pode ter acesso, por exemplo, à identidade dos agentes do SIS. Isso é claro. E também é claro que o Primeiro-Ministro tem esse poder, a lei confere esse poder, pode levantar, por exemplo, o segredo de Estado. Portanto, também, aqui do ponto de vista jurídico, vamos supor hipoteticamente que António Costa podia, que isso não está em causa neste momento, enfatizo, mas vamos supor, vamos colocar a hipótese de que António Costa teria suspeito de violação do segredo de Estado. Bem, é o próprio Primeiro-Ministro que pode levantar o segredo de Estado, por exemplo. Portanto, pode-se colocar aqui uma questão jurídica. Agora, em relação ao chefe de gabinete, tem credenciais para aceder a informação classificada. Mas o que está aqui em causa não é informação classificada, não são relatórios do SIS. O que está aqui em causa são dados pessoais, aparentemente dados fiscais, de servidores do Estado. E aí tenho muitas dúvidas de que o Primeiro-Ministro e o chefe de gabinete possam ter acesso a essa informação. Aparentemente, até pela justificação, fontes próximas de Vítor Scária deram, que a PEN chegou de forma anónima à residência oficial do Primeiro-Ministro. Essa própria justificação também deixa subentendido que o chefe de gabinete não tem direito a ter acesso aos dados fiscais dos servidores do Estado. Parece-me claro que não tem. Portanto, essa questão não se coloca-se, pode-se colocar as credenciais para informação classificada, relatórios do SIS, por exemplo, para dados fiscais, duvido que se coloque. Só aqui, em jeito de conclusão e mais numa de contexto, este é um inquérito que foi aberto já depois da tomada de posse do novo Procurador-Geral da República. Este tipo de casos mais mediáticos estão a ser tratados de outra forma desde o início da liderança de Amadeu Guerra? Parece-me que sim, há um acompanhamento muito mais próximo de Amadeu Guerra, não há dúvida nenhuma sobre isso. O próprio Procurador-Geral da República já disse publicamente várias vezes que vai acompanhar e quer acompanhar esses processos mais próximos. Refira-se do ponto de vista formal, do ponto de vista da lei, o Procurador-Geral, por exemplo, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal faz parte da Procuradoria-Geral da República, o diretor do TCIAP, que tem os processos mais importantes, responde diretamente ao Procurador-Geral da República, portanto, há esse acesso direto à informação. E o Procurador-Geral, para mostrar a sua diferença face ao Legal, tem acompanhado, de facto, estes processos de forma mais próxima. Refira-se também que este inquérito por alegados de violação do segredo de Estado, só é aberto depois de uma reunião dos procuradores da Operação Influencer com o próprio Procurador-Geral Amadeu Guerra. Portanto, só depois desta reunião, que ocorreu em dezembro, é que o inquérito terá sido aberto. Portanto, parece-me que houve aqui também, se tu quiseres, alegadamente, uma autorização do próprio Amadeu Guerra para que o inquérito fosse aberto. E é essa a questão, se tu quiseres, em todas as questões que faltam esclarecer, é essa questão que me parece das mais relevantes, porque o Procurador-Geral certamente não se iria incomodar ou não iria autorizar a abertura de um qualquer inquérito. Portanto, este inquérito deve ter certamente indícios que ainda não se conhecem que serão relevantes. Luís Roça, redator principal do Observador, a ajudar-nos aqui a perceber as primeiras informações que surgem sobre esta pendrive que foi apreendida no gabinete de Vítor Scária, antigo chefe de gabinete de António Costa, e sobre a qual, para já, se conhece ainda muito pouco sobre porque é que foi guardada no cofre do chefe de gabinete e como é que lá foi parar também essa pendrive contendo informações pessoais de agentes do SIS, do CIED e também da Polícia Judiciária. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.